Opa, está um pouco alto. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nós chegamos à mensagem 4, esse alimento diário, né? Tem como título Cristo, o centro da obra de Deus. E a mensagem de hoje, né, o título está aqui já, Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Logo no início do capítulo 1, né, de Colossenses, no versículo 3, Paulo ele já menciona, né, que em suas orações ele sempre dava graças a Deus, né, pelos colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos, olha, por vós. Mesmo sem conhecer os colossenses, Paulo, ele orava por eles e dava graças por eles. Amém? E como é que Paulo, ficou conhecendo essa igreja? Ouviu falar dessa igreja que havia sido levantada lá na cidade de Colossos, através de Epáfras. Sim? Epáfras foi um irmão que foi aperfeiçoado por Paulo, né, lá em Éfeso, durante 2 anos, né, na escola de Tirano. Aquela escola ali serviu como, né, um centro de aperfeiçoamento, para aperfeiçoar irmãos, para enviar, para levantar igrejas, certo? E Epáfras foi um desses que foi, aperfeiçoado ali por Paulo e foi a Colossos, né? Também a Laodiceia e também a Hierápolis. Então 3 cidades, certo? Que Epáfras, né, como um fiel, né, ministro, ele obedecendo, né, o falar de Deus ali por meio de Paulo, ele, né, conseguiu gerar. E Paulo, indiretamente, né, foi quem gerou essa igreja, né, esses irmãos ali em Colossos. Então, quando ele ouviu, né, falar como aqueles irmãos eles viviam, como aquela igreja estava procedendo e vivendo, aí ele dava graças a Deus, né, por aqueles irmãos. É bem diferente aqui, né, de uma murmuração, né? Eu perguntava uma coisa a vocês: será que tinha problema na igreja em Colossos? Claro que tinha problema, não existia problema. A gente vê aqui pelo conteúdo da carta. Existia muitas coisas, certo? Mas olha como é o apóstolo, né? Ele não se apoia às coisas negativas, mas às coisas positivas, está vendo aí? Ele se apegou às coisas positivas. As negativas precisam ser tratadas? Sim, tem muita palavra aqui, certo? Mas ao invés de ele murmurar, ele dava graças. E ele dava graças, né, porque ele agradecia a Deus, porque os colossenses, eles cultivavam, né, 3 itens, que a gente viu essa semana, 3 itens principais da estrutura da vida cristã. Então, existem 3 coisas que a gente precisa dar atenção, que são essenciais, tá certo, para a estrutura da nossa vida como cristão nessa terra. Quais são as 3 coisas? Quem lembra?
fé, amor e esperança. Então, essas três coisas, três itens, compõem a estrutura da nossa vida cristã. O que é que você acha que compõe, que sustenta? A estrutura é que sustenta a sua vida cristã. O que é que você acha que tem sustentado você até hoje? É você mesmo? É porque você conhece a Deus? Quer dizer, então, que tirando um item desses aí da nossa vida, o que é que acontece? Nossa vida cristã fica desestruturada. Certo? Quem sabe o que é uma vida cristã desestruturada? Não tem estrutura, não tem sustentação. Certo? Não tem sustentação. Se faltar um item desses aí, a gente precisa dar bastante atenção. A nossa vida não consegue se sustentar. Aí você diz, não, mas quem sustenta, quem nos põe de pé é Deus. É claro que é Deus que põe de pé, mas por meio dessas três coisas, preste atenção. Fé, amor e esperança. Se faltar um desses três, você diz, não, mas eu tenho fé e eu tenho amor, mas a minha esperança está... Então você não vai conseguir ficar certo, você vai desabar. Não, eu tenho esperança e eu tenho amor, mas não tenho fé. Também não vai suportar. Eu tenho fé e tenho esperança, falta o amor. Não vai também. Certo? A nossa estrutura que nos sustenta são essas três coisas. Então a fé, o primeiro item, diz assim, orando por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então ele ouviu dessa fé deles, está vendo? Ele não estava lá, nunca foi lá em Colossos. Ele ouviu da fé deles. Essa fé, nós vimos essa semana, porque isso faz parte da estrutura da nossa vida cristã. Porque a fé é o que nos faz acessar, é a porta que nos faz acessar a Deus. É por meio da fé que nós acessamos o que Deus tem para nós, o que Deus é para nós também. Então, quem é que sustenta a estrutura? É Deus. E a fé, o que é que ela faz? Nos dá acesso a Deus. Por isso ela faz parte da estrutura. Que sem a fé, como você acessa a Deus? Quem é que vai manter você de pé? É sua força? Você pode até se sustentar, mas por pouquíssimo tempo. Você não consegue se sustentar sozinho, certo, irmão? Sem fé, até que Geraldo compartilhou, a experiência dele. Você não se sustenta, certo? Hoje você pode estar bem, amanhã, sei, só Deus sabe. Dependendo da situação, a qual lhe sobrevier, você não sabe como você vai reagir. Então, nós mesmos, nossa estrutura em nós mesmos não sustenta nada. A gente precisa se apoiar na estrutura que Deus, disponibilizou para nós. Amém? Eu preciso me apoiar na estrutura que Deus me disponibilizou. Senhor Jesus, por meio da fé acessamos tudo o que Deus é e tem. Entramos no plano espiritual, na dimensão de Deus. Entramos na dimensão de Deus. Nós passamos a tocar naquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus é. A gente vai ver mais outro item sobre essa questão. O que Deus é? Deus é o quê? O que a Bíblia diz? Deus é o quê? Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é amor, Deus é luz, Deus é tudo isso. Deus é esperança, Deus é paz. Certo? Então, por meio da fé, nós acessamos, tudo que Deus é. Certo? Senhor Jesus, e como foi que essa fé, surgiu ali
nos Colossenses, como foi que essa fé surgiu neles? Como foi que a fé surgiu em você? Né? A fé surgiu neles por ouvirem, né, a palavra. Tá bom? Eles ouviram a palavra. Então alguém precisou falar, pregar a palavra, para essa fé ser gerada neles. Lá em Romanos 10, 17, não diz que a fé vem pelo ouvir. A pregação ali é ouvir, o original. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Senhor Jesus. Então, quando eles ouviram a palavra por meio de Epáfras, eles creram. Quando eles creram, eles acessaram. Eles entraram pela porta, né, que acessa a Deus. E aí Deus, tudo que Ele é, também Ele se revela e se dispensa. Tá bom? Quando nós cremos, a palavra é falada, nós cremos, certo? E a nossa fé, ela age. Tá bom, irmãos? Nós cremos na palavra que é falada e a nossa fé, ela age. E aí você consegue tocar naquilo que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra e não consegue, não lembra nem de uma palavra que foi falada. Por quê? Certamente você não está na dimensão de Deus, você está em outra dimensão, na dimensão da sua mente, né? Na dimensão que está pensando, sei lá em quê. Você está na dimensão totalmente terrena. Certo? Não está usando a fé, não está crendo. A gente precisa dar atenção à palavra de Deus, crer. Quando você crê, aí você entra por essa porta e acessa, né, Deus. Certo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ao ouvir a palavra é necessário abrir o coração para crer. E isso é exercitar a fé. Precisa abrir o coração, precisa crer na palavra. Isso é o que? Exercitar a fé. O que é exercitar a fé? É crer na palavra. Quanto mais você crê, mais você exercita a sua fé. Quanto mais você exercita a sua fé, mais você toca naquilo que Deus, Ele é e que Ele tem para dar a você e para dar a mim também. Bom, não é questão aqui, irmãos, de conhecimento, tá bom, da Bíblia. Não tem nada a ver com conhecimento bíblico aqui. É acessar Deus, acessar o que Deus é. Certo? A gente vai ver com mais detalhe aqui. Eu nunca vi conhecimento da Bíblia, tá certo? Servir como estrutura, sustento para alguém. Quantas pessoas que conhecem a Bíblia você acha que já suicidaram? Quantas pessoas? Tem testemunho de ser a pista lá no Parque São Paulo, que abordou a pessoa na rua, a pessoa disse que já ia suicidar-se. E disse que conhecia a Bíblia inteira, toda. Tá bom? Então o conhecimento da Bíblia, ela vai dar sustentação à sua estrutura? É o conhecimento? Não é o conhecimento, certo? Da letra, não é isso. Isso não sustenta ninguém. Nós precisamos o quê? Crer na palavra, certo? Crer na palavra e você toca naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem para você. Você toca no poder de Deus, né? Assim, sabe aquelas bênçãos que está lá em Efésios, diz assim que Ele nos abençoou, né, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando Deus fala e você crê, você acessa, né, essas bênçãos espirituais, uma carrada de bênção tão grande. Aí a sua vida, ela muda. Irmãos, quem toca em Deus não é o mesmo mais. Não tem como. Não tem como. Você quer que eu dê um exemplo na Bíblia? Olha aquela mulher que estava com hemorragia. Ela tocou no Senhor. A vida dela
nunca mais foi a mesma. Aquela mulher que estava lá, irmãos, que ia ser apedrejada, flagrante adultério. Aquela mulher tocou em Deus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Aquela mulher samaritana que estava conversando com Jesus lá no poço de Jacó. Aquela que já tinha 5 maridos, o que ela estava ainda não era dela, né? Ela tocou no Senhor. A vida dela ficou sendo a mesma? Nunca mais. Então, quanto mais você acessa, quanto mais você toca, mais a sua vida, ela muda. Ou seja, mais o seu viver é voltado para a vontade de Deus. Isso é mudança de vida, tá bom? Mudança de vida não é você deixar uma prática que você vivia fazendo no mundo. Não é isso somente, não é meramente isso. Porque isso aí, as pessoas fazem. Certo? Esse dia mesmo eu escutei alguém falando, rapaz, eu só bebi até o dia que eu disse, de hoje em diante eu não bebo mais. Pronto, acabou. Agora, que mudança de vida essa pessoa teve para Deus? Nenhuma, só mudou para ele mesmo, está entendendo? Mudança de vida é aquela que você muda de vida, deixa de viver para você e vive para... Isso é mudança de vida. Tá certo? É antes inútil, agora útil. Isso é mudança de vida. Mudança de vida não é mudança de comportamento, mudança de costume, não é doutrina. Não tem nada a ver. O cristianismo está pregando muito, né? Doutrina, e doutrina, e doutrina. Isso não muda ninguém, irmão. Certo? Mudança de vida não é mudança, não é doutrina. Mudança de vida é você deixar de viver para você e viver para Deus. Mas isso acontece quando você acessa, né? Acessa onde Deus está e toca no que Deus é e tem para te dar. Aí você muda completamente, porque você tocou no que Deus é, tocou no que Deus tem, então você agora não é mais o mesmo. Olha como é. Isso, aconteceu algo diferente. Quanto mais você toca nas coisas de Deus, vou dizer a você, mais você vive para Deus. Mais você vive para Deus. Isso é claro. Senhor Jesus, quando pregamos o Evangelho para as pessoas, elas ouvem e elas ouvem, né? O que elas recebem? Quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas e elas ouvem, o que é que acontece? A fé vem pelo ouvir. Então, quando elas nos ouvem, quando nós pregamos o Evangelho, elas ouvem, o que é que elas recebem? A fé. A fé vem pelo ouvir. É a sua experiência, foi a minha experiência. Certo? Quando Jesus, por exemplo, lá em Mateus 9, versículo 35, né, que Jesus saiu, né, pregando aí, viu aquela multidão, e aí disse que a multidão estava o quê? Aflita e exausta, como ovelhas que não tinham pastor. Ele teve, né, ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele estava o quê? Ele estava pregando o Evangelho. E o que é que muda a situação das pessoas, irmãos? O que é que muda a situação das pessoas? O que é que muda a vida das pessoas? É a fé. Amém? Quantas vezes Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. O que é que muda? A fé. A fé vem pelo... Elas mudavam quando ouvia quem? Jesus. Estou vendo aí? Ouviu falar do Senhor, crê, e aí a fé operava. Sim, 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 igual. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. As pessoas hoje, elas vivem de maneira semelhante àquelas pessoas daquela época que Jesus estava aflitas, exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. E eu vou dizer uma coisa a você, muitos cristãos ainda vivem aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Mas não é porque não tenha pastor, falta de pastor, porque até já creram no pastor. É porque não acessam mais, certo? O pastor. É porque não acessam mais o pastor. E a situação de hoje, eu digo até você, é até pior do que a situação da época. Porque as trevas, elas têm se intensificado, e muito. Então a situação das pessoas hoje está muito pior do que naquela época. Muito pior. Muito pior. Tá bom? A gente nem imagina, né? Os irmãos que estão nas ruas, mesmo todo dia, né? Se a pista, comportou, que estão a todo tempo contatando pessoas, eles sabem como as pessoas estão. E só tem uma forma de mudar as pessoas, salvar as pessoas da situação. É o quê? É a fé por meio da pregação, por meio da palavra do Evangelho. Não tem outra forma de mudar a situação das pessoas. Irmão, não é o governo federal inventando programa social que vai mudar. Pode até mudar a barriga das pessoas, mas não muda a alma das pessoas. Pode até mudar a vida, né? Pode até dar uma, né, casa, minha vida. Pode conseguir tudo, mas pessoas, quantas pessoas têm tudo isso, mas são infelizes? Quantas pessoas têm tudo isso e são infelizes? Então não é esse o problema, está vendo aí? O problema não é no corpo, o problema está onde? Está na alma, está no espírito. O vazio, né, que criou no homem, quando o homem, né, desobedeceu a palavra de Deus lá no jardim. Quando ele conseguiu, né, enganar o homem, ele colocou dentro do homem o quê? Um vazio. Criou um vácuo no homem, né? Porque Deus é a única verdade. Deus é a realidade. Então, quando ele enganou o homem, né? Ele colocou dentro do homem o quê? Um vácuo, um vazio. E aí ele conseguiu inserir no homem o quê? A mentira. Certo? A vaidade, impureza. Tudo isso ele conseguiu inserir dentro do homem. E aí esse homem agora vive, né, da maneira como nós vemos hoje. Só existe, né, uma maneira de preencher esse vazio do homem, é por meio de quê? Da verdade. É a verdade que preenche. Irmão, a mentira preenche alguma coisa? Mentira não preenche nada. Só tem uma coisa que preenche-nos, é a verdade. Certo? E a verdade está onde? No Evangelho da verdade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Lá em Hebreus, capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra aqui, ser, do capítulo 1, do versículo 3, que é a expressão exata do seu ser. É a mesma palavra do capítulo 11, para certeza. Para certeza. A palavra é upóstasis. Upóstasis. E essa palavra quer dizer substância. Então, ele diz assim, ora, a fé é a substância, é o ser. Cristo, né, o Filho, é a expressão exata de que? Da substância de Deus.
expressão exata da substância de Deus. E a fé é a substância, está vendo aí? Na verdade, a substantificação de coisas que se esperam. Está vendo aí? Então, quando nós, cremos, cessamos a fé, pela fé, nós temos acesso ao quê? A própria substância de Deus. Está vendo aí? E essa substância de Deus, ela nos dá a certeza, está vendo? Das coisas que se esperam. O que nós esperamos? O que nós esperamos? É o Senhor. A fé já nos traz essa substância. A fé é a substância, é o ser. Deus, ela nos traz isso. Então, como é importante, esse item da estrutura, porque ele é o primeiro. Sem ele, você não consegue, certo? Chegar ao amor. Como você consegue amar se você não está tendo acesso ao amor que é quem? Que é Deus. É ou não é? Deus é o quê? Amor. Quem é a origem do amor? Deus. Então, se eu não acesso a Deus, como eu vou conseguir amar? Se o acesso a Deus eu tenho por meio da fé, se eu não usar minha fé, como eu vou amar? Tenho como acessar a Deus e tampouco tenho como conseguir, não vou conseguir amar nem os irmãos, muito menos as pessoas lá fora. Tá certo? Não amo, vou dizer uma coisa a você, nem a mim mesmo. Você já chegou dias assim que você não está amando nem você? É ou não é? Tem dias que você não ama nem você. Aí você consegue agora identificar como o seu amor, ele é fraco. Certo? Que seu amor é tão fraco, que nem você, às vezes, ele consegue amar. Nem você mesmo ele ama. Imagina os outros, diga aí, Tassi. Porque o ser humano, às vezes, ele está tão lá embaixo, que ele não consegue nem amar a si mesmo. É bem complicado. Embora ele tenha um ego, mas ele não consegue nem amar a si mesmo. Ele está tão baixo que não consegue. Certo? Eu vou dizer até a você, vou provar para você. Certo? Porque se você amar a si mesmo, vou dizer uma coisa para você busca, tá certo? Aquilo que Deus está propondo, aquilo que Deus está falando. Se você ama você mesmo, olha só, e sabe que o que Deus está falando é para você, é para a sua salvação, então se você não busca, isso quer dizer o quê? Você não ama você mesmo. Está vendo aí? Você ama da sua maneira, que você acha que é amor. Certo? Muitas vezes, pode acontecer, que você dizer, não, mas eu amo, Você pode dizer, eu amo as pessoas, eu amo fulano, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo. Todo mundo, se você perguntar, todas as pessoas amam e se amam, Tanto que estão pregando já, que, como é que diz uma frase? Toda forma de amor é, uma coisa assim, Estão pregando, toda forma de amor é válida, Toda forma de amor é válida. As pessoas não sabem o que é amor, tá certo? E nós também não sabemos o que é amor, só sabemos o que é amor quando acessamos o amor. As pessoas acham que amor é apenas um sentimento, não é assim? Amor é apenas um sentimento. Deram até um símbolo, para o amor, que é o quê? Que é um coração, que não é nem um coração, é um símbolozinho que faz assim, ó. Não é nem um coração, mas criaram um símbolo, para o amor. E o ser humano foi criado, para amar. Porque Deus é amor,
mas Deus ele queria entrar, como o amor, Deus queria entrar em mim e entrar em você. Aí sim nós teríamos capacidade de amar. Porque a fonte, a origem do amor estava onde? Em nós. Isso eu estou falando desde do princípio. Mas nós, graças a Deus, tivemos acesso, né, a essa fonte, a essa origem do amor, por meio de quem? De Cristo. Nós tivemos acesso. É por isso que Paulo fala também, né, dos Colossenses, ele diz assim, e do amor, da fé e do amor, que ele diz aqui como que tens, né, para com todos os santos. Deixa eu ler aqui assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então a fé é para acessar a Deus. E o amor é para quê? O amor é para com os santos. O amor é para ser expresso, irmãos. Aonde? Em nosso meio. Tá bom? O amor é para ser expresso, é para ser visto, conhecido, aonde? No nosso meio. Como é que ele fala lá em 1 João 3,16? Não, isso aí é João 3,16, 1 João. Nisto conhecemos o amor, olha só. Sim. Então, nisto conhecemos. Então, o amor, ele é o quê? Para ser conhecido. Certo? O amor é para ser conhecido. E nisto conhecemos. O amor de Deus nós conhecemos como? Cristo deu sua vida por nós. Então, nós conhecemos o amor de Cristo. Por quê? Ele deu a vida por nós. Aí como vamos conhecer agora o nosso amor? Como as pessoas vão conhecer? Como os irmãos vão conhecer o nosso amor? Se nós amamos ou não? Como? Dando a nossa vida pelos irmãos. Ele deu a vida e devemos dar a nossa vida, tá vendo? Tudo é questão de doar, doação. Amor é questão de doação. Quem é que quer doar aqui, irmãos? Quem quer doar? Quem quer doar? É tão difícil doar. É tão difícil doar que vive tendo campanha aí para banco de sangue, né? Assim. Tão difícil é que eles fazem campanha, nunca para essa campanha, né, para banco de sangue. Você acha que é fácil doar? Doar objetos, coisas, certo? Que você tem muito, é muito fácil. A gente já foi bazar aqui, a gente já sabe, né? Cada um doa as coisas aí. Tem muito, você não sente falta, não é assim? Então, doar o que você não vai sentir falta é muito fácil. Agora, doar a vida que você só tem uma, é fácil? Doar a vida e você só tem uma. Deus é o maior doador, né, do universo. Você só está vivendo aqui, só sobrevive aqui nessa terra porque Deus está doando tudo que nós necessitamos para viver aqui, para sobreviver. Deus, Ele doa o ar, doa a água, certo, irmãos? Doa o sol, a luz solar, doa tudo para nós vivermos no planeta Terra. E o ápice, né, do amor de Deus não chega nem a isso, não chega nem a ser isso aí. O ápice do amor de Deus foi doar o seu próprio filho para nós, está vendo? Só um, único. E aí é onde entra João agora 3,16, né? Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito. Está vendo aí?
Então, doar o que você tem muito é fácil demais, mas doar o que você só tem um. E aí ele tinha só aquela vida. Ele só era um, não era dois nem três. Cristo era um só, um homem. Certo? E aí nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso aqui é também um mandamento, porque diz assim, devemos, então é um dever. Certo? É um dever meu, é um dever seu. Aí você diz, não, mas eu não estou amando tanto. Sim, Deus sabe, e você também está sabendo melhor ainda que não está amando, né, tanto. Isso quer dizer que precisa buscar mais o quê? A fonte do amor. Certo? Às vezes a gente quer resolver uma coisa, um atrito, uma questão, né, sei lá, com o irmão, quer resolver da nossa maneira, da melhor forma, procurando um momento, não é assim que vai resolver. Sabe como é que nós resolvemos, né, essas questões? É indo aonde? A fonte do amor. Que é quem? Que é Deus. Você não vai precisar nem se esforçar. Porque quando o amor for, né, derramado em você, certo? A sua ação, a sua atitude, pode ter certeza, vai ser cheia de amor. Porque você está da fonte, né, ligado na fonte do amor. Vai derramar, você vai, né? Você vai lambuzar os irmãos de amor, porque você está todo, né? Todo ensopado, eu falar essa palavra, todo ensopado de amor, você vem da fonte. Está cheio de amor. Então não é uma questão, né, de dizer eu te amo, tá bom? Não é essa questão de dizer eu te amo, porque marido e mulher pode até dizer eu te amo, mas não é isso. Certo? Não é isso. A questão é de ir à fonte, né? É de estar na fonte, ligado à fonte do amor. E esse amor ele vai ser, né, derramado em nós e nós vamos amar sem esforço. Sem esforço. Certo? Você pode até dizer que ama, né? Aí traz uma pergunta, né? Você ama? Você ama? Você ama? Você ama? Você ama? Todos aqui você ama sim. Ama sim, mas eu vou perguntar outra coisa, né? Como você ama? Quem ama? Todos amam, mas como você ama? E outra coisa, com qual amor você ama? Porque lá em Efésios 5, ele diz que nós devemos amar como Cristo, né, também nos amou, a si mesmo se entregou. Essa é a forma, né, de amar. Como? Se entregando, se doando. Não é esperando, né? Isso se aplica lá naquele versículo lá em Atos, que Paulo, né, ele usa as palavras do Senhor, ele diz assim, mas bem-aventurado é dar que receber, certo? Ou seja, você se doa sem esperar outro se doar, porque você percebe que é mais bem-aventurado doar-se, mas às vezes a gente fica esperando, né, alguém se doar primeiro, é ou não é? Não é ou não é? Você fica esperando alguém se doar primeiro. Você fica esperando algum irmão servir primeiro, você fica esperando o irmão, né, fazer isso primeiro, para depois aí você, não, é melhor. Aí isso aí é prático, tá vendo? Você aplica em tudo. Até o bom dia a gente está esperando receber outro. Tá vendo aí? Não é? Tá vendo aí? É isso, né? É isso. O ser humano, ele gosta de trocar. Amar, tem até uma frase no Alimento Diário que diz assim, amar não é trocar. Muito interessante essa frase. Diz assim, o amor é entrega e não troca. Está vendo aí? O amor é entrega e não troca. Ou seja, você querer, né,
primeiro receber, ou então você faz para poder, né, já fica esperando receber. Não é troca, né, irmãos? É entrega. Tá bom? É entrega. Então você se entrega independentemente de você dá o bom dia, independentemente de querer, né? Se você vai receber o bom dia, você está dando bom dia porque você ama, né? Porque você ama. Não é nem porque você é educado, que essa é a maneira, né, de as pessoas se aproximarem, mas independentemente, né, isso aqui é muito mais além, né, do que dar um bom dia. Entrega vai muito além né, de um bom dia, certo? É entrega. Como é que você se entrega? Como? A si mesmo se entregou. Então a vontade partiu de quem? Si mesmo. A si mesmo se entregou. Certo? Então ele não pode esperar uma ação de alguém, de A ou de B, ou do irmão A, do irmão B, do irmão C. A si mesmo se entrega. Tá bom? Não é troca. Se ele quiser vir, eu falo. Se ele não quiser vir, eu não falo com ele. Então, deixa assim, tá bom. É assim? Você não, eu gosto de Joãozinho, de Geraldo, eu não é muito chegado não, porque ele fala assim, sei lá, né? Eu gosto de Novo, ele é tão caladinho, não mexe com ninguém. Eu quero que você goste de Assis, né? Mas de Assis ele não gosta. É ou não é assim, muitas vezes, né? É assim, muitas vezes. O nosso amor, né? Ele escolhe, tá certo? O amor natural, ele escolhe a quem ama. Ele escolhe a quem ama. O amor natural. Ele escolhe a quem ama. E como ama. Tem mais essa, tá certo? Ele escolhe a quem ama e como ama. Opa, vou amar esse cara aqui, porque se ele vacilar, eu já não amo mais, tá vendo? Você escolhe a quem ama e como ama também. Isso é lá amor, né? E o amor de Deus? Deus não escolhe quem ama, amém? Deus não escolhe quem ama. É tanto que ele diz assim, que ele faz cair chuva sobre justos, né, e injustos, sobre maus e bons. Deus escolhe quem ama? Não escolhe. Deus amou o mundo, olha, quando o mundo é todas as pessoas, certo? Todas as pessoas. Deus não escolhe quem ama e também Deus não escolhe como ama. Deus diz assim, não, vou dispensar um pouquinho de amor para esse, um pouquinho para esse, um pouquinho para esse. É assim que Deus faz? Não é assim também, né? Não é assim. Então nós precisamos, né, para amar, nós precisamos estar conectados aonde? À fonte do amor. Amém. Certo? Senão nós não vamos conseguir amar ninguém. Ninguém. A vida de Deus, que é cheia de amor, já está em você, já está em mim. Mas eu preciso estar conectado a essa vida para poder amar. Quando você não está conectado a essa vida, você não consegue amar de jeito nenhum. Não consegue. Você se esforça, faz igual a Pedro, certo? Perdoa até 7, mas 70 vezes 7 não dá para você, né? Não dá. Porque o amor ainda é pouco. É o seu amor natural, né? Mas o amor de Deus, ele vai sendo, né, derramado em nós vamos amando assim como Deus, ele ama. Amém? Senhor Jesus, aquele rio da graça que nós vimos, né, que foi lá em Efésios, que nós vimos, com todas aquela sorte, né, de bênção, com tudo aquilo, o rio está cheio, né? Esse rio está fluindo, e nesse rio tem tudo que Deus é, tudo que Deus tem, está no fluir desse rio. Quando esse fluir desse rio, né, nós nos jogamos nesse rio, esse fluir, ele nos alcança, certo? Vai nos enchendo com esse amor, vai nos enchendo com esse amor.
Nós vamos amando, você não vai nem saber. Você nem sabe que está amando e você está amando. Você não tem nem a percepção do que está, né, amando. Mas sua vida está cheia de amor, o seu comportamento, o seu procedimento está cheio de amor. Está vendo como não é esforço natural? Espontaneamente você ama, se entrega, sem esforço. Porque Deus está inundando você com esse amor. Eu não sei que horas são, mas 9, falta 3 minutos para 9 horas. Então, já que faltam 3, são 3 coisas: fé, amor e esperança. A esperança, vou falar aqui bem rápido, né? A esperança é a última que morre? De fato, é a última que morre mesmo. Mas se ela morrer, a esperança não morre. Mas se você morrer, o que acontece? Acabou a esperança. E a esperança fica, né? Para quem está vivo. Então, já que nós estamos vivos, vamos viver uma vida com esperança. Certo? A nossa esperança, né, não é... O que é que você tanto deseja nessa terra? O que é que você espera nessa terra? Conquistar o que ainda? Nessa terra? Nós temos aí algumas coisas que pensam em alguns sonhos, algumas conquistas ainda nessa terra aí. Mas a nossa esperança não pode ser essa, né? A nossa esperança é a vinda do Senhor, tá bom? A nossa esperança, irmãos, é a glória que o Senhor está nos mostrando e o reino que o Senhor tem para nos entregar quando Ele voltar. Isso é o que vai nos motivar, a esperança. Nós cantamos um hino que está dentro do versículo que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então a nossa esperança é o quê? A glória. Quem é a glória? Deus. Deus é a glória. Cristo, lá no versículo, capítulo 11 de Hebreus, diz: Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Então Cristo é o resplendor da glória de quem? De Deus. Então Ele em nós é a esperança, né, da glória. Nós vamos alcançar, tá certo? A glória por meio de Cristo. Cristo está nos conduzindo à glória. E aí de glória em glória, de glória em glória, nós vamos chegando lá. É o hino, né? De glória em glória. Jesus, teu rosto, né? Quero ver. De glória em glória, transforma meu ser. Então, de glória em glória, Ele vai transformando a nossa alma, certo? Ele vai enchendo o nosso espírito de glória. Do espírito vai transbordando para a nossa alma. Quem é a glória? O próprio Deus. No final, quando o Senhor voltar, Ele vai dizer: olha, o seu espírito já tem glória, sua alma já tem glória, falta só o seu corpo. Agora o seu corpo, deixa comigo que eu vou dar um corpo a você de glória. Amém? Certo, irmãos? E aí o corpo vai ser glorificado na vinda do Senhor. Mas agora nós estamos, né, nesse caminho, amém? Para a glória. Então essas 3 coisas, certo? Que formam, né, a estrutura da nossa vida cristã. E não pode faltar nenhuma delas na nossa vida. Fé, amor, esperança. Se você perder a esperança, você perde a motivação. Você não vai mais à frente, você para no meio do caminho. Certo? Então a esperança nos motiva, né, a estar passando pelas tribulações, pelos sofrimentos, mas não desistindo, não parando. Quanto mais esperança, mais você, certo, busca, se enche, passa, né, pelos obstáculos, pelas lutas, pelas guerras, pelas batalhas e vai para frente, certo? Vai para frente até a vinda do Senhor. Amém? Então a esperança nos dá, né, esse ânimo, essa motivação, tá bom? Amém?
Senhor Jesus, agora eu vou ficar por aqui, são 9h01. Amanhã dá continuidade, né, a mensagem, tá bom? Agora